Bem, no último vídeo nós estudámos sobre o loop while e se você não viu, vá ver. E basicamente o que nós vamos ver aqui hoje é o loop do while, que ele funciona como um while invertido. É bem interessante o funcionamento dele e ele também é bem útil aqui. E ele é mais um loop dos 4 loops que existem aqui em C#. E bem, se você não sabe nada sobre o loop do while, como trabalhar com ele, como ele funciona, fique neste vídeo porque aqui você vai perder tudo sobre ele. Bem, mas se você gosta deste conteúdo, confira aí em baixo o meu curso de programação C# completo, um curso desde os fundamentos da computação e informática até ao mais avançado, onde você vai estudar os fundamentos de C# do absoluto zero até ver programação orientada a objetos, sistemas de arquivos, sistema operativo, imensas coisas, onde você ainda também vai desenvolver aplicações com o .NET e estudar diversos assuntos também no .NET, ou seja, se você gosta deste conteúdo e quer aprender mais, confira aí em baixo o primeiro link colocado na descrição. Bem, basicamente o loop do while ele não tem grande segredo, como nós já vimos, C# tem 4 loops, o loop while do while for e for each, e basicamente os loops funcionam todos da mesma maneira, tem uma condição, se for verdadeiro executa o código até ser falsa, nós já vimos tudo isto lá no vídeo sobre o while. Basicamente, qual é a diferença do while para o do while? O loop while ele vai verificar a condição e depois disso é que ele vai executar o código, ou seja, verifica a condição e após isso executa. Já o loop do while, ele vai fazer, neste caso o contrário, ele vai executar e após isso então é que ele vai verificar a condição. Aí parece que não dá diferença alguma. E de facto que o que eu posso fazer com o while também posso fazer com o do while. Agora há certas coisas que eu posso fazer com o do while que eu não posso fazer com o while. Esta pequena mudança de executar primeiro e testar depois tem significância às vezes em alguns casos. Bem, basicamente caso você não saiba, do significa faz, o que neste caso significaria executa o que está à frente. E o while, como nós já vimos, significa enquanto. Logo isto é toda a teoria a tirar aqui do loop do while. E bem, eu vou criar aqui um loop do while bem simples. Logo vou vir aqui em do, neste caso, vou abrir chaves, ou seja, estou a dizer para ele executar o que eu vou colocar aqui dentro, eu vou colocar uma saída qualquer, desta maneira aqui. E agora eu vou dizer que ele vai fazer isto aqui, enquanto, porque o while significa enquanto eu vou colocar aqui algum valor booleano, alguma expressão, alguma coisa. Se eu colocar por exemplo true, eu estou a dizer que ele vai executar infinitamente, vai executar para sempre. Se eu colocar false, então ele nunca vai rodar, porque como nós já vimos o loop, ele tem uma condição e se essa condição for verdadeira, ele então vai executar o código até ser falso. Esta condição é o chamado teste lógico, que é uma expressão relacional ou lógica, e se você não sabe trabalhar com operadores nem lógicos nem relacionais, está aí no card do vídeo que fala sobre isso. Basicamente o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável de controle que vai fazer o papel de inicialização do loop. Ou seja, vou colocar aqui int n1 que vai ser igual a 0, desta maneira aqui. E vou dizer que ele vai executar isto enquanto n1 for menor que 10, por exemplo. Ou seja, executa isto enquanto n1 é menor que 10. E à medida que ele executa, ele vai somando. Eu vou dizer aqui que n1 mais aqui para somar, desta maneira aqui, ou seja, não tem segredo algum. Eu vou rodar aqui o programa, a compilar não deu erro nenhum, e aqui ao rodar eu posso ver que ele rodou 10 vezes aqui ao lá mundo. Ou seja, isto aqui eu poderia fazer exatamente com o loop while ou também com o loop for, e como também posso fazer com o do while, bem simples. Então que há uma pequena diferença aqui, por exemplo, vamos supor que eu tinha aqui, eu vou colocar um exemplo aqui com o while, e basicamente eu fiz aqui um código que ele diz o seguinte, ele tem aqui uma variável que é o 11 e enquanto essa variável for menor que 10, ele vai rodar ao lá mundo. Aí você pergunta, este loop ele vai rodar ou não vai rodar? Porquê? Porque está o 11 e enquanto for menor que 10. Ou seja, vê-se claramente que este loop ele não vai rodar. Porquê? Porque a variável está o 11 enquanto for menor que 10, mas ela está maior que 10. Ou seja, não há aqui nada que a faça descer para menor que 10, por isso o loop ele não vai rodar. Se eu venho aqui e executo, ele não mostra nada. Agora vamos fazer exatamente este mesmo loop, mas com o do while. Ou seja, coloquei exatamente a mesma coisa, mas com o do while, onde eu coloquei n1 igual a 11, enquanto n1 for menor que 10 executa isto, e eu vou rodar aqui, posso ver aqui que ao rodar aqui o meu código, ele mostrou uma vez, ou seja, enquanto no while ele não mostrou nenhuma vez, ele já mostrou aqui uma. Isso porquê? Porque é a diferença de ele rodar primeiro e testar depois. Por ele testar primeiro isto e rodar depois, nota-se aqui perfeitamente como ele vai rodar pelo menos uma vez, independentemente do que você coloca aqui ou não. Isto é uma pequena diferença, nós podemos que ele já rodou uma, depois ele então viu que isto aqui deu falso, então já parou, mas pelo menos uma vez ele rodou.
E então que você pode fazer diversas coisas com isto. Por exemplo, tenho aqui um programa que basicamente diz digita um número maior que 10. E o que eu estou aqui a dizer, eu estou a pegar aqui o número com o readline e a convertê-lo para um valor inteiro. E basicamente eu posso fazer aqui um programa que, se o usuário não digitar um número maior que 10, ou seja, se digitar 8, 5, menor que 10, posso ficar várias vezes a repetir até ao usuário digitar então um número que seja maior que 10. Ou seja, eu poderia fazer isto também com qualquer loop, só que o do while também é um bom exemplo disto. Onde eu posso vir aqui e dizer para ele fazer o código que ele tem a fazer, que neste caso é perguntar outra vez isto aqui, ou seja, dizer para ele digitar outra vez. E eu até nem precisava de ter este código aqui, porquê? Porque ele já vai rodar imediatamente este código aqui de primeira. Ou seja, faz isto aqui enquanto while aqui o n for menor que 10. Desta maneira, ou seja, se fosse com o while eu precisaria de ter isto aqui em cima, aqui nesta zona aqui em cima. Porquê? Porque ele iria testar, e não é aqui que eu quero não. Eu com o while precisaria de ter isto aqui em cima, porque ele não vai rodar primeiro. Mas já como o do while ele vai rodar primeiro o código que eu colocar aqui, eu posso simplesmente fazer assim, e é um programa bem simples, onde ele vai pedir para digitar um número, e sempre que o número for menor que 10, porque eu pedi aqui e especifiquei que tinha de ser maior que 10, ele então vai pedir outra vez, outra vez e outra vez. Ou seja, ao rodar o meu programa, ele deu-me aqui um erro, o NU não existe no contexto atual, isso é verdade, ainda posso inicializar aqui em cima. Int N1 vai estar vazio, e agora posso só aqui, pronto. Desta maneira aqui já resolvo o problema, e eu vou rodar aqui o meu código. Digito o número maior que 10, vou colocar 2, ele pede outra vez, maior que 10, 5, pede outra vez, 11, para de pedir. Bem simples aqui, ó, é um programa extremamente simples, onde ele vai rodar isto aqui, e sempre que for menor que 10 ele vai continuar a rodar, pedindo sempre até ele ser um número aceitável. Só é preciso ter cuidado aqui com o caso do escopo, onde eu tive de criar esta variável, mas não é nada demais. Logo isto aqui basicamente é aquele loop do while, lembrando que as diferenças entre o while e o do while é a maneira com que as coisas são executadas. Onde no while eu verifico a condição e após isso executo, e no do while eu executo e após isso é também que eu verifico a condição. E claro que também tem inicialização, tem aqui, neste caso neste exemplo aqui não tem incremento, mas mesmo assim é possível fazer um loop lá com a inicialização, incremento e o teste lógico, que nem nós vimos no loop while, e funciona então na perfeição. Logo isto aqui é o loop do while, por isso qualquer problema que você tenha deixe aí em baixo, e eu vejo você no próximo vídeo.